A mais uma live aqui do Café com Palavras. Todas as quintas-feiras eu, Jeff Samagaia, mentor de escritores, e Gisele, sócia comigo na editora NPE, trazemos perguntas e respostas à nossa audiência sobre o mundo literário, sobre dicas e insights do mercado editorial. Estamos aqui numa sequência de live todas as quintas-feiras, trazendo as perguntas e respostas da live que a gente faz na quarta-feira lá na Rede Vizinha, né? Ontem à noite nós falamos um pouco sobre revisão e edição editorial, textual, melhor dizendo, e a questão da autocrítica, do perfeccionismo, do quanto você precisa ser menos autocrítico com você quando se fala de edição e revisão textual. Nós estamos aqui na série Jornada do Escritor e hoje já vou chamar a Gisele aqui para a gente trazer as perguntas e respostas sobre o processo de revisão. Deixa eu chamar ela aqui. Deixa eu ver aqui. Convidar a Gisele. Nós estamos aqui trazendo essas dicas e insights para que você possa se tornar um escritor da própria história e, claro, trazer mais motivação para você se tornar escritor da própria história. Bom dia, Gisele, tudo bem? Bom dia, pessoal, bom dia, todos bem? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui de novo, então vamos conversar hoje sobre revisão, então. Sobre revisão, né? E aí eu vou trazer para ti já de cara a primeira pergunta, Gisele. Acho que essa aqui é a pergunta que mais o pessoal tem dúvida, né? Quando se fala do mundo de edição textual, né? Qual a diferença entre revisão e edição textual? Então, por mais que a gente trabalhe muito em conjunto essas duas partes, a parte da edição textual, ela é responsável por a gente entender o quanto esse texto ele tem conexão, quanto esse texto faz sentido, quanto a sua mensagem está sendo entregue de forma clara. Já a revisão, a gente vai olhar toda aquela parte da gramática. Erros de português, erros de digitação, pontuação, se os verbos estão conjugados da forma correta, então a edição, a gente vai lapidar o seu texto e no momento da revisão nós vamos corrigir os erros. Lembrando que, às vezes, você pode estar trabalhando algumas coisas, algumas palavras da forma escrita de uma forma um pouquinho diferenciada por uma questão de licença poética. Nesses casos, a gente pega e coloca um aviso no livro, para que o leitor ele já esteja ciente de que ele vai encontrar algumas coisas escritas de uma forma diferente, mas que isso faz parte da sua obra literária. Enquanto a revisão textual, a gente fala da questão da correção ortográfica e semântica, a edição textual ela faz o quê? A lapidação desse texto. O que é lapidar o texto? É fazer com que a leitura para o seu leitor ele seja feita de maneira fluida e menos cansativa, né? É lapidar o seu texto para que a mensagem seja entregue ao seu leitor de maneira produtiva e eficiente. A segunda pergunta é, Gisele, quanto tempo devo esperar antes de revisar um texto? Então, o que acontece quando a gente vai falar, quando você mesmo vai reler o seu texto? Se você terminar de escrever e já pegar o seu texto para ler, você ainda está emocionalmente muito envolvido com aquilo que você escreveu. O que a gente recomenda? Que se espere no mínimo, 2, 3 dias. Melhor ainda se conseguir esperar uma semana. Se for alguma coisa muito complexa, dá até um pouquinho mais de tempo entre a finalização dessa escrita e você pegar esse texto para reler. Para quê? Para que você consiga olhar o seu texto com um olhar crítico, com um olhar de leitor. Sabe aquela coisa quando a gente para e pensa assim, o que será que eu queria dizer mesmo quando eu escrevi isso? É sinal o quê? Que aquele trecho às vezes precisa ser reescrito. É a mesma coisa que vai acontecer quando chegar na gente. Quando chegar na gente, para a gente poder fazer essa edição do texto, a gente vai pegar e vai botar um aviso assim, um lembrete, um comentário, desculpe. A gente vai colocar um comentário dizendo assim, o que você quis transmitir com essa mensagem? Por quê? Porque daí é sinal de que ela não ficou clara e ela precisa ser refeita. Né? Então, assim,
tem que dar um tempo sim para que a gente consiga se afastar emocionalmente e a gente consiga olhar o trabalho que a gente criou de uma forma um pouquinho mais crítica. Certo, certo. Na editora aqui a gente costuma dizer por nossos mentorados e escritores que é importante você dar esse tempo para o seu texto e para você, né? Porque quando a gente escreve, a gente tem aquele apego, como se fosse um filho nosso, né? Afinal de contas, você está escrevendo um livro, você vai se tornar escritor da sua própria história, vai deixar um legado, você quer deixar esse texto da melhor maneira possível. E aí, esse tempo entre dar um tempo do texto de você, faz com que você perca esse apego e aja de maneira mais racional e intencional quando for fazer o processo de revisão e edição textual. E é normal que durante esse processo de edição você tenha que reescrever e até mesmo tirar algumas partes do texto que não fazem sentido e que deixam ele uma leitura muito cansativa para o seu leitor. A terceira pergunta, Gisele. É normal querer reescrever tudo durante a revisão? Sim, pessoal. É normal a gente ler o nosso texto e a gente querer escrever tudo de novo de uma forma diferente. Isso vem de acordo com isso vem muito de encontro com a gente querer a perfeição. E não é, a gente tem que pegar e parar e pensar assim, ó, o que eu realmente quero que seja entregue? Eu quero que seja entregue uma mensagem bacana, eu quero que seja entregue que as pessoas leiam e entendam o que eu escrevi. Não precisa necessariamente ser perfeito. Gente, lembrem, a obra-prima perfeita não existe. Nós somos seres humanos, nós estamos tangíveis a erros, estamos tangíveis à interpretação. Então, assim, nesse momento da edição, a gente tem que focar em quê? Em estruturar e mexer na estrutura para que a mensagem seja entregue. E tem que tentar fugir um pouco do perfeccionismo, porque senão, toda vez que você for ler, você vai encontrar um trecho que você poderia ter escrito diferente. Então, se a gente ficar pensando assim, eu quero escrever, eu quero que seja perfeito, você nunca vai publicar. Então, é melhor que a sua mensagem seja entregue e ela seja melhorada posteriormente, talvez numa segunda edição, numa terceira edição, se for o caso, do que você não entregar nada, né? O Jeff mesmo, ele tem uma frase que eu vou deixar ele falar qual é. Então, é normal sim querer, mas não é necessário, tá? Reescrever todo o texto. É melhor a gente melhorar, fazer algumas melhorias do que a gente tentar ficar se empenhando em reescrever tudo e começar tudo do zero de novo. Eu costumo dizer para os nossos mentorados escritores que antes feito é melhor do que não feito. Aquela frase que você escutou desde pequeno, antes feito é melhor do que perfeito, ela te leva à procrastinação. O perfeccionismo faz com que você não entregue os projetos da sua vida. O perfeccionismo faz com que você deixe seu texto de lado e esqueça e nunca publique o seu livro. Então, durante esse processo de revisão, sim, é normal você reescrever para que a mensagem seja melhor entregue e, claro, que ela seja feita de maneira muito simples e objetiva. Então, antes feito é melhor do que não feito. A quarta pergunta é a seguinte, Gisele. Ferramentas de revisão online são confiáveis? Então, pessoal, as ferramentas de revisão online, para a parte de ortografia e gramática, elas podem te ajudar muito. Mas, lembre-se, agora nós estamos falando de língua portuguesa. Nós temos, na língua portuguesa, várias palavras que ela tem vários significados. Nem sempre a ferramenta de correção online, a ferramenta de inteligência artificial, vai entender a nuance emocional que o escritor está querendo passar com o uso daquela expressão. Então, assim, use como um complemento da sua revisão, né? A gente usa aqui uma ferramenta para ajudar a nossa correção ortográfica, né? Mas no final das contas, os trabalhos dos escritores aqui, eles são revisados por seres humanos, porque eles vão ser lidos por seres humanos. Então a gente pensa o seguinte, para entender qual é a emoção, qual é a voz do escritor, o que ele está querendo passar, a mensagem que ele está querendo passar com essa informação. E sem contar com a proteção dos direitos autorais, que não existem quando é feito, principalmente com inteligência artificial generativa, se perde a proteção dos direitos autorais desta obra, quando ela é usada em inteligência artificial generativa.
Então, para essa questão de proteção de direitos autorais, manter a voz do escritor, não ficar aquela coisa quadrada, engessada, como vem tudo que vem pela inteligência artificial, ela sempre vai fazer, geralmente ela faz da mesma forma, por mais que você diga, use um tom emotivo, mas a estrutura é a mesma, pessoal. Prestem atenção, tá? Então, para manter a estrutura, a voz do escritor, a emoção que quer ser passada com esse livro, revise com o seu olhar humano. Use as ferramentas de revisão ortográfica para te ajudar, sim. Né? Use a inteligência artificial generativa para te ajudar como um banco de ideias, não para gerar os textos do seu livro. Mas sim, podem ser usadas essas ferramentas, mas com sabedoria. Ferramentas online, elas são excelentes assistentes de apoio para te auxiliar e facilitar e ser mais produtivo. Mas nada melhor do que aquela revisão humana, aquela revisão com olhar sentimental, com olhar humanizado do seu texto, né? Nós aqui da Editora NPE, nós temos a nossa equipe de revisão fazendo a revisão e a edição textual com pessoas, por quê? Porque nós temos como objetivo manter a voz do escritor no texto escrito. Ou seja, não se muda o texto por ficar mais bonito, e sim se mantém a voz do escritor no texto, porque quando ele for fazer uma palestra, for apresentar, fazer o lançamento do livro dele, o que vai acontecer? O texto não vai se comunicar com a forma como ele fala em cima do palco. Então, use sim ferramentas online para te auxiliar nesse processo, mas lembrando de que a melhor revisão textual é feita por pessoas por conta do sentimento e da motivação que ela mantém nesse texto. Vamos para a última pergunta, Gisele. Como lidar com a autocrítica excessiva e o medo de estragar o texto? Então, vamos lá. Vamos deixar claro que o momento da edição e da revisão do seu texto, ele é um momento de melhoria e não de destruição. Esse é o primeiro ponto que tem que estar muito claro para você. Nesse momento de revisão, de melhoria do seu texto, se você não está conseguindo, não está gostando do seu texto naquele momento, pare e medita um pouco assim, ó, emocionalmente, ou o que está acontecendo comigo agora que não está sendo hora de eu ler esse texto. Deixa o texto um pouquinho de lado, ou então revise e edite em pequenas metas, um capítulo por dia. Hoje eu vou revisar somente como é que chama? Os diálogos. Eu vou revisar somente uma parte do meu texto. Revise em pequenas partes, edite em pequenas partes. E não esqueça, uma coisa que a gente tem falado nas últimas semanas, que é comemore as pequenas vitórias, trace pequenas metas e vá comemorando as suas pequenas vitórias, para você entender que você está cada vez mais próximo do final e da entrega da sua obra. Lembrando, como eu falei anteriormente, o momento da edição não é um momento de destruição, ele é um momento de melhorias. Encare a leitura do seu livro, essa leitura crítica do seu livro, como um momento para você melhorar a sua entrega. O seu manuscrito, ele é como se fosse uma pedra bruta. E para ela virar um diamante que brilha, que vai entregar a mensagem, que vai deixar o seu legado, ele precisa ser lapidado. E a edição, tanto a edição quanto a revisão textual, elas vêm para justamente como a Gisele falou, melhorar o processo de escrita do seu livro. Então, se você quer deixar aquela mensagem, se você quer transformar vidas, se você quer entregar o seu melhor para os seus leitores e para que eles fiquem satisfeitos com o seu texto, você precisa passar por esse processo de lapidação do texto para que ele se torne um diamante. E claro, durante esse processo, a autocrítica ela faz parte do processo para que você entenda que é preciso melhorar para que a mensagem seja entregue. Gisele, eu queria agradecer você novamente por estar aqui quinta-feiras no Café com Palavras, trazendo e deixando mais clarificado para a nossa audiência, para os nossos escritores e para os nossos mentorados sobre essa questão da jornada da escrita, né? Lembrando que na semana que vem nós estaremos aqui novamente com mais um Café com Palavras,
e já vou adiantar para vocês. O mês de setembro ele vai ser um mês de transformação para você que deseja se tornar escritor da sua própria história. No dia 10 de setembro, nós estaremos lançando um projeto para que você conclua 2025 se tornando o escritor da sua própria história. Então, se faz sentido para você estar aqui, compartilhe com mais pessoas, acompanhe as nossas redes sociais, participe da nossa live nas quartas-feiras, às 19 horas, lá na Rede Vizinha, e venha fazer parte da nossa equipe de escritores. No mais, eu quero agradecer você que esteve aqui presente nessa live, e se fizer sentido para você, compartilhe, comenta, curte, porque quando você comenta, curte e compartilha esse conteúdo, o Instagram entende que ele é um conteúdo relevante e vai entregar para mais pessoas. Vou deixar com você a palavra final da live de hoje, me despedindo e dizendo a você que nos vemos na próxima semana. Pessoal, não esqueçam então, o texto de vocês, ele é, como já falou, o texto é uma pedra bruta. E você fazer essa parte da revisão, da sua edição de texto, é você lapidar para trazer brilho à sua obra, para você deixar a sua obra a sua cara, com o seu jeito, com a sua linguagem. Então, não seja crítico demais. E se você receber críticas, acolha essas críticas e veja o que realmente é relevante, o que vale a pena você acolher e modificar. E vida que segue, pessoal. Então, agradecemos a presença de todos que estiveram aqui com a gente nessa live. E vemos vocês na próxima, aqui no Instagram, na próxima quinta-feira de manhã, com mais um Café com Palavras. Até mais, pessoal. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.